Então, gente, a gente está lendo 2 Timóteo, né? Nós embarcamos aí nas cartas pastorais, depois de 1 Timóteo vem a 2 Timóteo, e estamos no capítulo 3, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só me lembrar, eu nem me lembro mais como é que se compartilha as coisas. Share screen, Tá. botãozinho verde. Aí, deixa eu botar todo mundo aparecendo aqui. Eu acho que aí tu vai ter que deixar bem grande pra. Aí, pra mim tá padrão aqui, não sei se pra vocês. Tá bom, gente? Tá bom, tá bom, Beleza. tá bom. Tu Bem pode, bom. tu pode clicar nas 3 coisinhas ali e colocar a tela cheia. Aí. Aí. Top. Então vamos começar. 2 Timóteo, capítulo 3, tá? Os males e as corrupções dos últimos dias. Mas você precisa saber disto. Lembrando que é Paulo escrevendo para Timóteo, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tá? Aqui, nos últimos dias, a gente pode interpretar estes como toda a época em que nós estamos vivendo, que começou lá próximo dos tempos de Timóteo. A gente acredita que os últimos dias começam através da vinda do Espírito Santo, porque sempre que fala sobre características dos últimos dias, se enquadra com desde a época em que o Espírito Santo veio, lá em Atos. E também porque em Atos 2:17 fala que a característica principal, assim, que caracteriza o início dos últimos dias é o Espírito Santo. Então, nós estamos vivendo os últimos dias e é algo que começou desde lá. É a última parte até que Jesus venha, tá, gente? E agora ele começa a falar uma lista de características das pessoas neste período de tempo dos últimos dias. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Então, aqui tem uma lista, né, de vícios, de pecados que caracterizam pessoas nos últimos dias, em que a gente pode, inclusive, enxergar essas coisas acontecendo hoje, né, e identificar cada vez mais isso tem aumentado e cada vez mais esse aumento significa que está chegando mais próximo ao final de tudo. E é importante ver ali na questão dos 5 que eles têm forma de piedade, que a gente já viu o que é a piedade, né, que é o modo de ser cristão, né, conhecendo o evangelho, mas ao contrário de alguém piedoso, eles negam o poder dela. O que seria o poder da piedade? A gente até falou lá no capítulo 1, quando o Henrique estava falando, né, sobre que ele é um espírito de coragem, né? Não nos deu um espírito de covardia, né, Henrique? Isso. E humildade e coragem, né? Isso. Então, o que significa isso? Que o Espírito Santo, ao estarmos em nós, ele modifica a nossa vida, né? Ele não nos deixa covardes, ele nos traz amor, poder, que eram essas características que estavam no versículo, né? Então, essas pessoas que se dizem piedosas e não são, elas negam o poder dela. O que quer dizer? Elas não têm essa transformação que o Espírito Santo proporciona na vida de alguém. Elas não têm o próprio Espírito Santo, elas não têm o conhecimento da verdade. Então, fique longe também destas. Aqui, claro que é um conselho para nós, no sentido de a gente não estar atrelado com pessoas assim, né? Apesar de também no capítulo anterior a gente falar sobre a gente ser moderador e a gente não causar conflitos e falar com todos, né? Não significa que, tipo assim, quando alguém está totalmente convencido da mentira,
quando alguém não quer nos escutar, quando alguém está querendo totalmente tá convencido de que não quer uma transformação na vida dela, não quer aceitar que está errado. Então, é esse tipo de pessoa, a gente não pode ter o convívio, entendeu? E provavelmente aqui ele esteja falando de excomunhão, que é aquele afastamento da igreja que a gente viu também na primeira carta, porque Paulo estava na liderança da igreja, né? Então, os estudiosos falam aí que ele possa estar falando também sobre a exclusão excomunhão é a exclusão da igreja. Que é aquela coisa que a gente já viu antes, né? Matheus, uma coisa que ah, a primeira vez agora que a gente estava lendo ali, eu não leio me colocando nessa lista. Não sei se vocês fazem isso também. Tipo assim, eu não me coloco nessa lista, entendeu? Eu falo assim, não, ele tá falando, é que eu não sou ser humano, entendeu? Eu Sim, sim. sou, tô acima, Anjo. eu sou anjo, é. Mas ali o que Paulo tá fazendo é uma lista de que, olha, se tu reparar bem, egoísmo, avareza, orgulho, arrogante, tipo assim, é uma lista que vai de acordo com as coisas que a gente mais gosta de fazer, né? Nós como velha natureza. Então a gente tem que ler com calma para ver se Paulo não está dando um conselho para Timóteo de ficar longe da gente, né? Se a gente se encaixar nessa lista, ele pode estar dizendo para Timóteo, fica longe desses, contextualizando, né? Então que a gente não seja nenhum dessa lista aqui, né? Nenhum dos seres humanos que estão nessa lista aqui. Boa. Não, é legal quando a gente lê isso, que isso mexa com a gente, né? É. Ao invés de passar com indiferença do tipo assim, tá Não, de boa, não. é para outro, é para outra pessoa. Não, é para nós, é importante que fale conosco também, né? Isso. Então fique longe também destes. Pois é, entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, tá? Aqui esse versículo, a gente pode até ir de encontro com as coisas que a gente aprendeu em relação às coisas que Paulo falou às mulheres lá na primeira carta, né? Aqui mostra que algumas mulheres estavam sendo enganadas e que os falsos mestres, inclusive, se infiltravam nas casas e conseguiam cativar essas mulheres. E a gente viu que lá no capítulo 1, Paulo precisou trazer vários mandamentos ali, vários princípios ali para as mulheres, porque muitas estavam provavelmente agindo de acordo com aquilo que Paulo está falando aqui, estavam sendo tolas, estavam sendo levadas por essas falsas doutrinas, e muitas dessas a gente viu que Éfeso estava ali numa área rica, então muitas delas eram ricas e levadas por todos os tipos de desejos, etc. Então talvez a gente esteja falando das mesmas mulheres que a gente estava falando lá do capítulo 1 também. No capítulo 1, na Matheus, primeira carta. e a relação que ele está fazendo com os falsos mestres, né? Ele está fazendo uma lista ali dos últimos dias, mas ele está também falando dos caras que enganavam, né? Se ele está dando um conselho para Timóteo para ele ser a pessoa que não engana, ele está falando dos enganadores, né? Isso. Estes são esses enganadores, né? Se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas sobrecarregadas de pecados, que são levados por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui a Bíblia traz assim uma interpretação e estudo que muito dessa esse sobrecarregadas de pecado, ou por que foi usada essa palavra, né? Porque provavelmente, né, essa culpa que a pessoa tem por ter pecado a deixa suscetível ainda mais a cair nas falsas doutrinas. Por quê? Porque por várias coisas que Paulo fala nessas duas cartas, né, a gente vê que existia dois tipos de falsas doutrinas muito fortes que eram pregadas. Uma que era o ascetismo, que a gente falou sobre essa palavra em específico também na primeira carta, que é tu abnegar de algo para ser mais santo, né? Tu deixar de comer tal coisa para ser mais santo, você deixar de casar para ser mais santo. São coisas que Paulo condena, que falam que isso não muda nada na pessoa. Então, isso pode convencer alguém que está muito culpado, né? Do tipo assim, eu tenho muito pecado, eu vou lá e vou deixar de fazer isso para tirar esse peso da culpa.
E outra também falsa doutrina que também cairia muito bem para uma pessoa que está sobrecarregada de pecado, né, é a questão do antinomianismo, que é o quê? Que é o ensino de que todos os tipos de pecados são absolutamente aceitáveis, aquela coisa, tipo, nós temos a graça, então nada da lei se aplica mais, tudo a gente pode fazer, porque tudo a gente está perdoado, que também era algo que provavelmente estava sendo pregado, até porque a gente já viu também Paulo corrigindo a forma que se deve pensar sobre a lei. Lembra que ele fala, a lei é boa. Então, o fato dele estar retomando isso é porque provavelmente as pessoas estavam deturpando o significado disso. Qual é Então, a são duas palavra? correntes que poderiam se encaixar ali. Como? Fala aí, Eu ia Cauê. pedir pra repetir também. Qual é a palavra que tu falou? Aqui, eles vão dar um Google lá. Exatamente. Antinomianismo. Qualquer aversão a regras, né? A lei, né? É isso, né, Matheus? Que todos os pecados são absolutamente aceitáveis. É porque, na verdade, é um passinho, né? O cara começa a falar da graça, que Deus nos ama, que Deus nos perdoa. O cara já, tipo assim, então eu vou fazer o que eu quiser, então, entendeu? Porque se Deus me ama e ele vai me perdoar, então eu já não preciso mais parar de pecar, né? É. E daí Paulo fala muito sobre o equilíbrio disso e continua falando o como a lei é importante ainda para nós, para nos direcionar aquilo que devemos ou não fazer, né? Eu vi uma postagem ainda que a lei é para dizer o que nós somos, né? Tipo assim, não mate, porque tu é um assassino. Não adulterarás, porque tu é um adúltero, entendeu? A lei é contra a nossa raiz, vamos dizer, pecaminosa, né? As nossas vontades estão ali. Não cobice, porque tu cobiça, tu é invejoso, né? A lei é o tipo assim, tu tá com dúvida sobre o que tu é, então eu vou te dizer, tu é isso, tu é um idólatra, tu é um egoísta, então é o contrário da nossa velha natureza. Isso aí. Tá. Continuando ali do 8. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Tá. Aqui é um negócio muito louco, muito interessante, porque é o único lugar da Bíblia que fala esses dois nomes, Janes e Jambres, tá? Estes são aqueles caras, aqueles magos usados pelo faraó para replicar os milagres que Moisés e Arão estavam fazendo. Lembra de transformar o cajado em serpente? Então, por quê? Porque existem... Lembra que a gente falou que tipo, nós temos a Bíblia, né? Mas tem vários outros escritos durante a história de pessoas, de homens comuns aí, e muitos destes trazem os mesmos relatos que a Bíblia trazem, só que escritos por outros autores, etc. E mesmo naquela época, também existia outros artigos e outras coisas, e provavelmente dessa forma que Paulo leu, e Paulo sabe o nome destes caras aí, o Janes e o Jambres. Tá? E Matheus, interessante que tu falou, porque o que está diante de nós são fatos, né? São coisas verdadeiras, né? Não são historinhas. Então é E óbvio que se acontece uma coisa, fato, num momento da história e num espaço geográfico verdadeiro, essa história vai ser replicada de várias formas, né? exato. Travou teu vídeo aqui para nós, não sei se foi para todo mundo. Pois é, pra mim também travou aqui, tipo, que estranho. Não, mas tranquilo, você tá fazendo a careta Tá dando uma legal. respirada fundo. Pra mim parece que ele tá respirando fundo. Segue o baile, Matheus. Tá bom. Também estes resistem à verdade, né? São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres, né? Porque como é que a gente pode, pegando um filtro assim, por que ele usou esse exemplo, né? Porque foram dois caras que tentaram de alguma forma replicar a verdade, né? Aquilo que o milagre de Moisés e Arão estavam fazendo, e parecia a mesma coisa, mas não era a mesma coisa. Tanto é que no final a serpente de Arão lá foi lá e comeu as serpentes desses caras, né? E eles não Isso. conseguiram mais replicar depois as próximas coisas também.
Então E, também a insensatez dessas pessoas, desses falsos mestres, vai ficar evidente a todos também. né, Matheus? Nós não somos chamados a desligar o nosso cérebro, a não questionar ou não pensar. Crer também é pensar. Teu pai fala muito isso por causa do John Stott, né? Crer Aham. também é pensar. Nós estamos fazendo coisas pensadas aqui, nós não estamos lendo sem entender. Tem um sistema, tem interpretação, tem leitura, tem entendimento no que a gente está fazendo aqui exatamente agora. A, a, a crítica de Paulo não é porque os caras estavam sendo metidos de questionar o sentido de querer aprender mais. Até antes ele fala, né, que eles vivem buscando conhecer a verdade, mas nunca chegam. Eu acredito que o que Paulo está querendo dizer ali é negar Cristo, negar Deus, negar Jesus, negar a fé e aí sim querer avançar no conhecimento. Não faz sentido, entendeu? É contraditório tu negar a verdade e querer buscar a verdade, entendeu? É contraditório tu negar Deus e querer questionar para aprender mais. Tipo, não faz sentido, tá indo contra a primeira premissa para aprender qualquer coisa relacionada a Deus, a espiritualidade, propósito de vida, é tu aceitar Deus, é tu aceitar Jesus, é tu dizer que existe um Criador. Então, a insensatez de não acreditar em Deus, aqui sendo chamado por Paulo, né, de burrice, né, de tolice, de ser burro, de não dar o braço a torcer de que Deus realmente existe e que a gente precisa ter fé, né? Sim. E agora vai entrar ali no Paulo elogia e exorta Timóteo, né? Depois de ter falado sobre os falsos mestres, as características deles, né? Vai começar um contraponto que Paulo basicamente vai falar, apesar de eles serem assim, você, Timóteo, tem que ser dessa forma. E essa forma, Paulo usa a si próprio como um exemplo de como Timóteo deve proceder. Ó. A gente vai ler ali, ó, versículo 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Tá? Aqui ele usa versículos aí que basicamente, né, que nem eu falei, né, Paulo tá falando, ó, tu viu a minha vida, tu viu como é possível viver de uma forma de acordo com a verdade, diferente daquilo que esses falsos mestres estão fazendo, né? Todas essas cidades aqui faladas, Antioquia, Icônio e Listra, são as cidades que Paulo passou na primeira viagem. A gente lembra que Timóteo começou a acompanhar Paulo na segunda viagem missionária, né? Mas Timóteo era de Listra, uma das cidades citadas ali. Então, provavelmente ele já sabia as coisas que Paulo estava fazendo na cidade, porque Paulo chegava lá e causou aí uns alvoroços. Então, Timóteo pode ter ouvido já sobre isso. Acredita-se também que a mãe e a avó dele podem ter se convertido nessa primeira ida de Paulo a Listra. E sem contar que durante todos esses tempos assim que os dois conviveram juntos, né? A gente lembra que aos 17 anos Paulo começou a segunda viagem, mais ou menos, com Timóteo, acompanhado de Timóteo. Timóteo tinha 17 anos 17, Timóteo né? tinha, né, no caso. Isso. E agora nessa carta aí Timóteo já está por volta dos 30 anos. Então foi muito tempo e é por isso que Paulo cita isso, né? Você tem seguido de perto o meu ensino. Então você sabe, você viu na minha vida o como é possível viver, então use isso de exemplo agora. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas, né? O livrar de todas elas não quer dizer que a pessoa não vai sofrer, até porque em uma dessas cidades aí, Listra, foi uma das histórias aí que Paulo ele é apedrejado e até deixado para morrer, né? Mas esse livrou de todas elas, né? É sobre a misericórdia de Deus, né? De deixar Paulo vivo, de poder continuar participando dessa obra de Deus, né? E também sobre não deixar ele desistir, de Paulo estar continuando na missão. E ali no 12, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, né? Por mais que, tipo assim, hoje em dia, como o tempo passou, dos países, incluindo o Brasil, as nossas leis foram fundadas muito com a influência do cristianismo, né? Muito
cada país tem a sua história. Aqui no Brasil, as nossas leis têm muita influência do cristianismo, assim como outros países, como os Estados Unidos, alguns países europeus. Então, esses países, a gente não tem uma perseguição explícita em relação à nossa fé. Mas, independente disso, todo cristão em algum momento vai sofrer perseguição, porque os nossos valores vão contra os valores do mundo, né? Contra as pessoas que às vezes estão cegas assim pelos pecados. Então, muitas delas vão defender coisas em que a gente vai ter um pensamento contrário. Então, é comum, e eu acho que se a gente abrisse para falar, a gente poderia abrir situações em que há algum tipo de perseguição em relação a ser cristão. Então, é uma característica, né, de ter Jesus, de ser cristão, é ter em algum momento perseguição. E muitas vezes a gente é tido como trouxas, né? Porque a gente Sim. acaba abrindo mão dos nossos direitos, entre aspas, né? A gente acaba abrindo mão de estar certo, por exemplo, para dar outra face, para liberar perdão, etc. A gente acaba sendo perseguido por causa disso, né? Não faz sentido para uma pessoa que não é cristã a nossa postura vai contra, né? Isso aí. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, né? Paulo já tinha falado ali, usando exemplos lá dos magos lá do farol, para falar que o final desses falsos mestres seria ruim, né? Que ele está reforçando isso mais uma vez, enganando e sendo enganados, né? Eu acho que vai de encontro com o que o Henrique falou, né? Esses caras, eles negam princípios fundamentais do evangelho, né? Em relação a Cristo, em relação a Deus. Então, por mais que eles tentem ensinar e etc., na verdade, eles estão além de enganar pessoas, eles mesmos caem no auto-engano e por não terem uma fé baseada na verdade, eles também serão enganados. Inspiração, valor e utilidade da Escritura. Quanto a você, fale. Antes, só para não deixar passar ali, o peso que tem a experiência, né? O peso que tem Timóteo ter andado com Paulo. Paulo poder dizer, tu viu em mim meu ensino, minha conduta, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança, minhas perseguições, meu sofrimento. Então, que quando a gente for abrir a boca para falar do amor de Deus, a gente tem algum testemunho para dar, né? Porque o nosso testemunho é o que cala. Porque a gente pode entrar numa discussão teórica e argumentativa, de discussão mesmo, que tipo vai ser interminável, entendeu? Agora, se a pessoa olhar para ti e dizer, nossa, tu era egoísta, agora tu é generoso. Tipo, acabou a discussão, entendeu? Simplesmente acabou. E que a gente possa ser como Paulo, daqui a pouco ter um discípulo, alguém que está nos olhando, e tu poder dizer, cara, mas tu está vendo na minha vida a diferença, entendeu? Tu pode achar que eu falo mal, ou daqui a pouco discordar de alguma coisa do que eu falo, mas olha a minha vida, entendeu? Minha vida está aqui, tu compartilha da minha vida. Eu acho que esse é um ponto principal aqui, vamos dizer assim, de tudo que de Paulo está falando para Timóteo, talvez isso aqui tenha mexido com Timóteo, entendeu? Realmente, eu andei com Paulo, eu sei que é verdade isso. É muito forte, né? Tipo assim, a gente poderia se usar como exemplo, assim, de alguém que andou durante anos com a gente, né? Pra falar, faz que nem eu fiz durante todos esses anos. Acho que não, né? Mas dependendo, né? Vamos trabalhar pra um dia chegar Não, nisso. eu acho que começar pequeno, né? Tipo, a gente não pode Sim. também jogar, meu Deus, Paulo. Depois de Jesus é Paulo, né? Não, Todo mundo fala isso. Mas daqui a pouco, o que a gente está fazendo aqui já serve como exemplo, né? Se a gente poder dizer assim, cara, vamos ler a Bíblia. A pessoa pode dizer, não sei o quê, talvez entrar numa argumentação, tu dizer assim, cara, tem sido bom para mim. Tem sido bom para mim. Tu vê isso lá, a gente lê todo dia. A pessoa já vai... O que a pessoa vai dizer? Vai dizer que é ruim? Mas ela nem experimentou, entendeu? A pessoa vai ter que ou vai ter que se dobrar e aceitar, né? Ou ela vai dizer assim, tá, não quero. Que daí beleza, é a única resposta que ela pode dar, entendeu? Não quero.
Não tem como ficar discutindo sobre isso, entendeu? Sim. 14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Esse sabendo de quem você o aprendeu, ele pode estar falando dele mesmo, Paulo, né? Falando das coisas que você aprendeu durante todos esses anos de caminhada juntos. Ou ele pode também estar falando da mãe e da avó de Timóteo, porque são as mulheres que ensinaram ele sobre a palavra quando ele era pequeno, né? Lembra quando a gente viu lá no 1 Timóteo, que Timóteo cresceu num ambiente cristão, né? Lloyd e Eunice. Isso, nessa carta a gente aprendeu o nome delas, né? Isso. Tu tem 3 minutos, tá, Matheus? Não quero te dar susto. Não, tranquilo, vai acabar de boa. Então, Tá? Então pode ser qualquer um destes, né? Pode ser dessas duas, até porque no versículo 15 ali. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, né? A Escritura leva ao conhecimento da verdade, né? Então ela tem o poder de conduzir aquela pessoa que lê ela, né? Até a fé, né? Em contraste com as falsas doutrinas, que a gente já vê em várias passagens, né, que elas levam à confusão, a falatórios inúteis e à impiedade. A Escritura, ela transforma a vida da pessoa e leva ela a crer. No 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus, a gente compreende, né, que a Bíblia foi escrita por vários homens em várias épocas, em vários anos completamente diferentes, tem uma grande porção assim de um período histórico, mas ela não se contrapõe, mas ela toda conta uma única história em geral, mas ela toda tem referências ligadas entre si, e isso é algo tipo assim absurdo demais de pensar. Tipo, todos esses homens de diferentes anos, de diferentes culturas, conseguiriam escrever algo tão de acordo assim, sabe? Todas essas coisas nos levam a perceber que tudo isso foi soprado, né? Foi inspirado por Deus. Deus usou esses homens e colocou palavras certeiras para contar essa história num todo, né? Então toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Por que Paulo está relembrando isso, né? Para falar sobre a autoridade que a verdade tem, né? Que não é simples cartas, não é simples papéis, né? É a palavra de Deus. E aqui quando ele fala toda a Escritura, ele está falando do Velho Testamento, que é aquilo que eles tinham acesso antes, mas também já está se referindo a cartas do Novo Testamento também, até porque em 1 Timóteo ele já faz citações de outros livros do Novo Testamento. Como Lucas, né? Ele cita Lucas 10. Isso, quando fala lá do boi, Isso. do trabalhador merece. Menos de 1 minuto, Matheus. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra, né? Então, servo de Deus é uma palavra que ele já usa para descrever Timóteo em outros lugares, né, para encorajar ele, lembrando que ele está ali responsável ali por levar a palavra de Deus. E ela é perfeitamente, né? Ela é suficiente, a Bíblia é suficiente, aquilo que está nela é bom o suficiente para transformar a vida daquela pessoa que lê e capacitar a cumprir o seu papel. Nela contém tudo que a gente precisa saber para exercer a vida de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Então é isso que Paulo está falando aqui. Tá. Vai acabar daqui a pouco. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É o versículo que mais é usado em qualquer aula de Bíblia. Né? Quando a gente vai falar da Bíblia,